Esse é o Conversa de Livro. No episódio de hoje, eu trouxe o livro Enkelana de Winterfell Hall, da escritora Anne Brontë. Esse livro se tornou um dos meus queridinhos desde a primeira vez que eu tive o privilégio de ler, e recentemente eu reli esta obra, e ele se consagrou no segundo lugar dos meus favoritos, né? Eu tenho um top 5 de livros favoritos da vida, e ele ficou em segundo lugar, né? Conquistou essa posição pela forma como a autora traz essa história. Eu me apaixonei completamente por Inklane de Winterfell Hall e não poderia deixar de trazer para cá para comentar sobre. A Anne Brontë nasceu na Inglaterra, em Yorkshire, em 17 de janeiro de 1820. Ela é a mais nova das irmãs Brontë e ela publicou Inklane de Winterfell Hall em 1848, um ano antes de falecer, em 1849, né? Ela morreu de tuberculose. E ela publicou seus livros, né, sobre um pseudônimo de Acton Bell, junto com as irmãs também, né? Eram os irmãos Bell, na verdade as irmãs Brontë. Naquela época as mulheres não eram levadas a sério como escritoras, então elas usavam esses pseudônimos, né? E a Inklane de Winterfell Hall, ela sofreu muitas críticas quando foi publicada, né? E na segunda edição inglesa, a Anne escreve, né, em julho de 1848, ela adiciona um prefácio respondendo algumas dessas críticas que ela recebeu, que basicamente falava de onde já se viu escrever a natureza humana na sua forma mais crua e sem panos quentes, porque era natural naquela época, tipo, embelezar os romances, jamais destacar as más inclinações da sociedade e criticar, porque onde já se viu, né? Então a Anne responde essas críticas, né, falando assim: quando precisamos lidar com o vício e personagens viciados, defendo que é melhor descrevê-los como eles realmente são do que como eles desejariam aparecer. Será melhor revelar as armadilhas e ciladas da vida ao viajante jovem e insensato ou disfarçá-las com ramos de flores? Ó leitor, se houvesse menos dessa ocultação delicada dos fatos, desse sussurro de paz, paz, quando não há paz, haveria menos pecado e sofrimento para os jovens de ambos os sexos, que são deixados a extrair esse amargo conhecimento da própria existência. Ou seja, ela era uma defensora de que não se deveria colocar panos quentes, não se deveria andar em ovos, por cima de ovos. E quando descrevesse a natureza humana, né, você deveria falar como ela realmente era, né, sem esconder isso. Então, o livro começa com uma carta, na verdade, toda a narrativa, né, a história sendo contada nesse formato, mas é de uma forma bem detalhada, e com interações e conversas, etc. Então é bem simples de engajar na leitura. Esse foi um ponto que me surpreendeu na primeira vez que eu li, porque é muito fácil de ler esse livro. Você mergulha e quando vê já se deu 50, 100 páginas de uma vez, então é natural você se conectar com a história, os personagens, porque eles são comuns, é como aquela pessoa que você poderia conhecer ou fazer parte da sua vida. O enredo traz uma sensação de familiaridade, né? Uma coisa muito familiar, mesmo em épocas tão diferentes, né? Tão diferentes, assim, os costumes. Então é muito simples da gente se conectar com a história. Nós temos o Sr. Gilbert, né, escrevendo uma carta para um amigo e ele conta sobre a inquilina que está hospedada em Winterfell Hall. Então, no começo do livro, né, a mãe dele vai visitar esta inquilina e eles criticam muito. Eu não vou esconder, não. Eles falam mal dela porque ela é jovem, ela tem um filho e ela não quer ser incomodada. Tipo, ela deixa isso bem claro. Então, eles se sentem meio ofendidos. Tipo, como assim? Ela não quer contar todos os detalhes da vida dela? Como assim? Onde já se viu? Como assim ninguém sabe de onde essa mulher veio? O que aconteceu com ela? E como assim ela é bonita demais? Sabe? Então, ele fica curioso, né, pra conhecer essa senhora, né, a Ellen, nossa protagonista. Ela é uma pessoa bem reservada e não vou dar spoiler sobre a história detalhando demais, porque a Ellen não quer contar a história dela, ela não quer detalhar a vida dela para as pessoas, então por que eu faria isso, né? Eu acho que quando a gente vai ler esse livro é importante descobrir conforme a história vai se desenrolando, né? A gente vai recebendo pequenas informações da Ellen e a gente vai entendendo sobre a vida dela, conhecendo mais ela, então é melhor saber quando ela quer que a gente saiba, entende? Então, eu me conectei bastante com essa personagem. Eu confesso que na primeira vez que eu li, eu queria que ela tomasse atitudes drásticas, sabe? Ela
tivesse atitudes mais egoístas. E depois, lendo novamente, eu percebi, nossa, eu não sabia de nada, hein? Concluindo a leitura, né, eu percebi, olha só, ela é muito melhor do que eu, com certeza. As virtudes da Ellen são muito destacadas, né? Ela é uma pessoa que conviveu com o pior do ser humano e não se sujou com isso, sabe? Ela manteve seus princípios, seus valores intactos e ela não se deixou contaminar, né? Ela não se deixou levar por isso ou pela corrupção, né? Então, tem uma parte que ela fala sobre a questão de bebida, né? Que queriam que o filho dela bebesse um pouco de vinho. Ela falou que não, ele não vai beber e tal. E, enfim, eles começam a querer criticar ela de alguma forma. E ela fala assim que é muito bonito falar da nobreza, da resistência e nas provações da virtude, mas de cada 50 ou 500 homens que cederam às tentações, mostre-me um sequer que tenha tido virtude para resistir. E por que eu deveria supor que justo meu filho seria um entre 1000? Em vez de me preparar para o pior e supor que ele vai ser como o resto da humanidade, se eu não tomar cuidado de evitar. Então ela tenta, né, proteger esse filhinho dela dos vícios, né, das más inclinações que a sociedade daquela época considerava tão normal. Então, quando a Anne descreve esse tipo de situação, né, a protagonista criticando tão abertamente certas atitudes, ela recebe muitas críticas, né, porque onde já se viu você falar tão abertamente sobre isso? Oh, que absurdo! Então, eu gosto muito que a autora, ela trouxe isso à tona, sabe? Ela não teve medo, vergonha ou de criticar, né, de você perceber o que é certo e o que é errado, porque às vezes isso fica meio nebuloso em certas histórias, né? Ah, só porque é o protagonista ele pode fazer de tudo e tá perdoado no final. Não. Então, algo que eu não posso deixar de comentar, né, é a fé da Anne Brontë, os seus valores, as virtudes da fé cristã que ela deixou tão claras nesta obra, né? Nós vemos muitas passagens bíblicas, nós vemos muitos valores cristãos que estão incrustados nessa história, porque a Ellen é cristã, a nossa protagonista, ela deixa bem claro o que ela pensa das escrituras e como ela leva a sério, né? Até no momento em que o Gilbert se declara para ela, porque ele se apaixona por ela, né? Eles criam uma amizade muito bonita e ele acaba se apaixonando por ela. Nós vemos que ela está entre a cruz e a espada ali, ela tá sem saber o que fazer. E nesse ponto da história ele fala para ela que se ao menos permitir que eu continue a vê-la, ele sabe que ela não vai ter nada romântico com ele, que ela não vai aceitar isso, mas ele quer pelo menos continuar vendo ela, sabe? Ele amava tanto esta mulher que ele se contentaria em ser um amigo, um irmão, qualquer coisa que ela desejasse. Então, a partir dessa situação, né, muitas coisas vão se desenrolando na história. Então, chegando mais pro final do livro, tem um diálogo, né, uma conversa entre o Gilbert e a Ellen que me marcou bastante. E ela diz assim para ele que poderemos nos encontrar aonde não haja mais dor e tristeza, nem luta contra o pecado e combate dos espíritos da carne, onde ambos contemplaremos as mesmas gloriosas verdades e beberemos exaltada e suprema felicidade da mesma fonte de luz e bem, aquele ser a quem ambos adoraremos com a mesma intensidade do sagrado ardor e onde criaturas puras e felizes amarão com o mesmo divino afeto. Ela está perguntando para ele, né? Será possível isso um dia, quem sabe? E uma situação muito triste que eles estão vivendo ali no momento. Eu não vou dizer exatamente o que acontece entre os dois ali, mas é uma cena que me comoveu bastante e a forma como os dois eles são almas irmãs, sabe? E isso acaba partindo o coração do leitor. Então, quando a história se concluindo ali, nós temos a conclusão da carta do Gilbert para o amigo dele. Então nós vemos, né, o que aconteceu, nós vemos o desenrolar, né, dos últimos acontecimentos. Então, querendo ou não, traz uma alegria, satisfação, né, um contentamento para o leitor, porque depois de tudo que acontece, de tanto que a protagonista tem que enfrentar, né, as aflições que ela vive. Fico muito feliz em dizer que é um final feliz, é um livro que é para ler, é para reler, é para se ter na estante, é para passar para as próximas gerações. Então, para concluir, eu recomendo muito. Esse foi mais um episódio de Conversa de Livro. Fiquem com Deus e ótimas leituras.